Eu quero pedir um favor a vocês no início da pregação, que pelo que eu soube, ao longo desta pregação, deverá chegar o momento de ser anunciado, talvez já quase 90% dos votos já terão sido apurados quando for divulgado, porque estão apurando grande parte, mas ainda não divulgaram por causa dos fusos horários no Brasil. Então eu vou pedir o seguinte: eu sei que todo mundo tem celular, aqui tem wireless, e eu vou pedir que ninguém consulte seu wireless aqui dentro durante esta pregação. Ninguém. Se você não se aguentar, que tudo bem que você não se aguente de ansiedade, então eu peço que você saia daqui, vá lá fora, ligue seu celular, ria, chore, faça o que você quiser, e aí desliga o seu celular e volta para cá quietinho e não mostre para o vizinho, não fique e tal, porque nós vamos pregar a palavra de Deus. Eu sei que todos estão na expectativa, variando de grande ansiedade para pequena expectativa, mas varia muito. E isso tem sentido, nós somos cidadãos do Brasil e estamos aqui debaixo do sol ainda, e não tem nada errado com isto dentro de certos limites, evidentemente. Mas se nós vamos ouvir a palavra de Deus agora, e nós vamos tentar nos concentrar aqui, e é muito importante vocês terem em mente de que o que nós vamos dizer independe do presidente eleito, ou da presidente reeleita, ou do partido A, o partido B, partido C, porque é a palavra de Deus. Então, é aqui que nós devemos nos segurar em momentos de liberdade, em momentos de pouca liberdade, em momentos de liberdade nenhuma, em momentos de perseguição. Eu falo isso em todos os governos, de todas as épocas, desde Cristo até hoje, e é aqui que nós vamos nos segurar. Então, ou nós entendemos o que está aqui escrito, para nós praticarmos e cobrarmos dos nossos dirigentes, e sabermos onde eles estão falhando ou deixando de falhar, e como nos comportar, é aqui, não vai ser nos debates políticos, não vai ser nas propostas de governo de um ou de outro, não vai ser naquilo que você concorda ou deixa de concordar com um ou com outro, mas é aqui. Então eu peço que você se concentre no que nós vamos dizer para o nosso bem. Precisamos de mais Bíblia e menos mundo, menos terra, menos Brasil, menos Ceará, o Estado, menos disto. Ao mesmo tempo que somos cidadãos, repito, devemos cumprir as leis, ser cidadãos corretos, cidadãos do bem, como aqui diz, inclusive, como vamos ver, mas não se inflamar tanto com as coisas daqui da terra. Romanos capítulo 13, versículos de 1 a 7. Diz assim a palavra de Deus, Romanos capítulo 13, versículos de 1 a 7. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai todos
o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, pedimos tuas bênçãos sobre esta pregação, que teu Espírito nos ensine o que tu tens a dizer sobre isto. É em nome de Cristo, nosso Salvador amado, o Rei dos Reis, que nós te pedimos isto. Amém. Em vez de seguir versículo por versículo, eu preferi dividir a exposição deste texto em 5 partes lógicas. Primeira, aos olhos de Deus, em que se constitui a autoridade civil? Como é que Deus vê alguém que é feito autoridade em qualquer país, em qualquer época, em qualquer situação? Então, o que diz aqui é que é alguém escolhido por Deus para exercer um poder concedido por Deus. Versículo 1, a segunda parte. Não há autoridade que não proceda de Deus. É curioso que a continuação desta frase é uma repetição quase, até desnecessária, num certo sentido. Não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por eles instituídas. Óbvio, se não há autoridade que não proceda de Deus, é claro. Mas Paulo gostava de repetir para frente e para trás, de todo jeito, para não ficar a menor dúvida. Então, é alguém que Deus escolheu para exercer algo que Deus concedeu. É alguém que exercita o que Deus instituiu, versículo 2, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Deus ordenou aquela pessoa como sendo autoridade. Então, resistir a ela é resistir ao próprio Deus, num certo sentido. É alguém que é ministro de Deus. Versículos 4, 2 vezes no versículo 4 e no versículo 6. Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem, entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus. De novo, aí no versículo 6, por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus. 3 vezes. Sabe qual é a palavra traduzida aqui por ministro? Diácono. Diácono, que no grego é uma palavra que significa servo, alguém que presta um serviço a outro. Mas e os diáconos da igreja? Esta palavra diácono foi tomada pelo Espírito Santo para significar algo especial na igreja, um ofício de pessoas que ajudam aos pastores numa igreja, mas na realidade são servos especiais, servos escolhidos por Deus, dotados por Deus para aquilo. 1 Timóteo 3, inclusive, coloca praticamente lado a lado as atribuições de um pastor e de um diácono. Então, essa palavra diácono, ela foi tomada pelo Espírito Santo e aplicada sobre ela um significado bem forte, bem específico em termos da igreja cristã. Mas é uma palavra muito comum no grego, muito, e que tem várias vezes no Novo Testamento a palavra diácono, que quer dizer servo, e aqui está uma. Então, as autoridades são diáconos de Deus, ou seja, foram escolhidas por Deus para prestarem a Ele e Deus um serviço. Eu não vou lá em Jeremias 25:9, mas Deus chamou Nabucodonosor de meu servo. Claro que a palavra lá está em hebraico, não em grego, mas chamou de meu servo. Mesma ideia. E Deus chamou Ciro, o rei Medo-Persa, que liberou os judeus para voltarem do exílio babilônico, lá em Isaías 44:28, que eu não vou ler. É famosa essa passagem. Ele chamou Ciro nominalmente de meu pastor, mais profundo do que diácono, do que servo. E era homem pagão, Ciro. Mas, como Deus escolheu Ciro, para colocar no coração de Ciro o desejo e a ordem e o poder, a autoridade para mandar os judeus de volta, inclusive apoiando vigorosamente os judeus que quiseram voltar para a terra prometida, então Deus disse: você é meu pastor, você vai pastorear o meu povo, no sentido de permitir que eles voltem para a terra deles, só isso. Mas para Deus isso era muito importante. Detalhe, isso foi dito séculos antes de Ciro nascer.
ministro de Deus. O prefeito de Fortaleza atual é ministro de Deus. O governador do Ceará atual e o próximo são ministros de Deus. Os vereadores, deputados estaduais, federais, senadores são ministros de Deus. Os juízes, os desembargadores são ministros de Deus. A presidente da República hoje é ministra de Deus e talvez venha a ser por mais 4 anos, ou outro oponente dela, se vencer, será por 4 anos ministro de Deus diante desta nação. Ministros de Deus. Interessante isto. Antes de serem servos do povo brasileiro, ou terem compromisso com partidos políticos ou coisa assim, antes de tudo isto, eles devem olhar para si mesmos como servos do Deus do universo, do Deus Criador. O presidente Barack Obama é ministro de Deus, o ditador Fidel Castro é ministro de Deus, Winston Churchill foi ministro de Deus, Adolf Hitler foi ministro de Deus. Neste sentido aqui da Bíblia. Isso pode parecer estranho, mas, claro, não significa que eles são filhos de Deus. Não significa que eram pessoas tementes a Deus. Claro que não. Adolf Hitler matou 6 milhões de judeus. Mas apenas que, querendo ou não, foram escolhidos por Deus para exercerem um certo serviço que Deus tinha para eles, para cuidar dos interesses da população, sob suas respectivas jurisdições. Então, todos eles vão ter uma prestação de contas com Deus. Como todo servo presta contas ao seu senhor, ao seu chefe, ao seu patrão. Só observando que a autoridade pode se constituir num grupo de pessoas. Por exemplo, qual é a autoridade no Brasil que pode fazer leis em termos isolados? Ninguém. Só o Congresso, que é um conjunto de centenas de pessoas. Então, nesse sentido também, podemos dizer que é uma autoridade coletiva. Eu só queria deixar isso claro dentro do nosso sistema. Segunda consequência do que eu quero ver aqui, o segundo ponto. Quais as responsabilidades da autoridade civil? Quais as responsabilidades daquele que Deus disse, venha cá você, seja meu servo e faça este papel, este trabalho aqui, neste país, nesta nação, neste estado, nessa cidade, nessa região, independente da época. O que alguém assim deve pensar? O que eu vou prestar contas diante de Deus? O que Ele vai querer de mim? Entre muitas outras coisas que poderíamos tirar dos princípios bíblicos, mas o que temos aqui de uma maneira explícita é trabalhar para o bem do cidadão. 4a, primeira parte do versículo 4. Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. O poder que cada autoridade tem deve ser totalmente canalizado para a melhoria de vida da população, melhoria de vida esta amparada nos princípios das Escrituras, porque alguém poderia dizer, mas o que é esse bem e o que é o mal? É muito relativo essa questão de bem e de mal. Para o Deus da Bíblia não é coisa nenhuma de relativa, é o que Ele diz que é. Então, o que Deus diz que é bem, o que Deus diz que é mal, é mal. Se creem nisso, se acreditam nisso, se levam a sério, se respeitam, é uma outra questão. Mas é muito fácil, se uma autoridade quiser, o que eu devo entender como bem? Estude a Bíblia, porque ali o Criador do universo diz o que é bem aos olhos dele. Ele não pergunta, ele não questiona, ele não abre discussão, nada, ele afirma o que é bem e o que é mal. Então, eu vou falar algumas vezes aqui a palavra bem e a palavra mal, porque o texto fala, mas antes que você fique pensando, faltou o pastor definir o que é bem e o que é mal. Então, eu estou definindo, é o que Deus diz que é bem e o que é mal, pronto, não precisa de discussão nenhuma. E tire da cabeça essa ideia de que é relativa.
a noção de bem e de mal, e isso é discutível, é uma coisa relativa. Não é. Eu vou dizer aqui um pleonasmo, ela é absolutamente absoluta. Esta questão do que é bem, do que é mal. Então, todo o poder que a autoridade tem deve ser canalizada para a prática do bem, dentro do poder que aquela pessoa tem, ou muito, ou grande, ou localizado, ou extensa, geograficamente falando, não importa. Mas um bem que abrange o aspecto econômico, financeiro, do povo, físico, moral, espiritual até, claro. Interessante que as próprias autoridades e cargos eletivos, elas entendem esta responsabilidade de fazer o bem, embora possa definir bem um pouco diferente do que eu acabei de dizer, mas de uma maneira geral a ideia de bem está na mente delas, porque basta você ver um discurso político de qualquer candidato. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, educação e saúde, isso e aquilo, e família, aí promete as melhores coisas do mundo, vai ser o maior benfeitor que a sociedade já viu. Qualquer candidato vai ser o melhor benfeitor que aquela cidade, ou estado, ou país já viu. Por quê? Porque reconhecem intrinsecamente que elas têm a responsabilidade de fazer o bem. Elas mesmas garantem que vão fazer, porque acham que devem fazer, e devem. O fato de não cumprirem depois de eleitos, que a maioria não cumpre, não tira a responsabilidade pelo que prometeu. Diante do próprio povo, para quem cumpriu, e ele que cobre à sua maneira, mas especialmente diante do próprio Deus, e ele vai cobrar da maneira dele, e esse sabe cobrar. Então, trabalhar para o bem do cidadão, da sociedade. Segundo, não causar temor ao cidadão de bem. O cidadão, claro, versículo 3. Porque os magistrados não são para temor, quando se faz o bem. Primeiro sinal de que há um ditador, ou um déspota, ou um tirano à frente de um povo, é quando cidadãos decentes, considerados pessoas honestas, corretas, cidadão de bem, como a gente costuma dizer naturalmente, pessoas, rapazes, moças, velhos, crianças, cidadãos de bem, começam a se sentir inibidos ou amedrontados pela autoridade. É o primeiro indício que se tem de que ali está alguém que vai utilizar o poder de uma maneira errada. Quando cidadãos de bem começam a se sentir ameaçados, amedrontados. Porque um governo aprovado aos olhos de Deus deve ter a característica de transmitir à população um clima de bem-estar, de liberdade. Louvar quem faz o bem, versículo 3, terceira parte. É interessante isto. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade, faze o bem e terás o louvor dela. É interessante, apenas não intimidar os cidadãos de bem é pouco. É isso que Paulo quer dizer aqui. A autoridade que é fiel aos padrões de Deus encontrará maneiras de não apenas deixar sentindo-se bem, mas até mesmo de prestigiar, honrar quem faz o bem. Premiar de alguma forma, ressaltar, enfatizar quem faz o bem. Então a boa conduta, ela deve ser incentivada, promovida, para que se crie uma roda viva em que os cidadãos estimulam uns aos outros na prática do que é decente, do que é digno, do que é bem aos olhos de Deus. Então não é só que a autoridade deixa os cidadãos de bem à vontade, ela estimula o cidadão de bem a fazer o bem, fazer mais bem ainda, e um estimulando aos outros. Ela louva o bem debaixo do exercício da sua autoridade. Próximo ponto, causar temor aos cidadãos que fazem
o mal, o contrário do que deve proporcionar ao cidadão de bem. Versículo 3. De modo que porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Versículo 4. Entretanto, se fizeres o mal, teme. Este ponto aqui é muito interessante e incrivelmente atual, porque é um momento de nossa época, muito dolorido da nossa época, de grande insegurança e muita violência em todas as áreas. E os especialistas nisto são unânimes em dizer que um dos principais motivos desse clima é a impunidade que tem acontecido no nosso país. E o que é a impunidade? Óbvio, a falta de punição. Claro, né? Se não há punição, não há temor por parte do malfeitor. O contrário do que Deus deseja. Vejam como Deus deseja, Deus quer que o malfeitor tema, tenha medo, tenha respeito à autoridade. É interessante isto. Então, conforme estamos vendo nas Escrituras, o bandido, o fora da lei, o criminoso deve se tremer de medo ao imaginar, se eu for pego na minha prática do mal, qualquer que seja ela, qualquer seja a gravidade deste mal, se eu for pego, não vai ser bom não. Eu vou sofrer. Ele nunca vai temer uma coisa que não vai causar sofrimento a ele. Nunca vai temer uma coisa que vai ser contra o bem-estar dele, de alguma forma. Ele vai pagar por aquele crime, o grande ou pequeno. Então, na maneira de Deus ver, Ele quer que o malfeitor sinta dor. Eu expliquei isto claramente quando falei para os casais sobre disciplina física, que faz parte do plano de Deus na educação dos nossos filhos, a criancinha sentir dor da palmada do pai, dor. Ao mesmo tempo em que se argumenta e se conversa, em que se mostra e tudo, mas paralelamente, e uma coisa não eliminando a outra, mas vai chegar um ponto em que a autoridade no mundo pecador, ela vai ter que se impor na base da dor, ou pelo menos do temor da dor. Mas se uma criança não conhece a dor, como é que ela vai ter temor da dor? Então ela tem que sentir a dor em alguns momentos, forte provavelmente, para que respeite o seu pai, respeite a sua mãe, que não vá contar com o raciocínio, com a mente, com o bom caráter de uma criança de 2, 3 anos de idade, não vai funcionar. É isto que Deus quer dizer naquele contexto de educação de filho. E quando se passa para a questão civil, o mesmo princípio está aí. Então, infração às leis vigentes, que devem ser controladas e examinadas e devidamente aplicadas pelas autoridades, uma infração deve custar, deve causar algum tipo de dor. Somente assim vai ter temor. Então é muito comum, já faz um bom tempo, que nós muitas vezes vemos bandidos protegidos por autoridades corruptas e interesseiras, e ainda por cima incentivados por pessoas que usam de maneira distorcida os tais direitos humanos, no abuso evidente, em que as pessoas de bem, os cidadãos de bem, veem claramente que é uma questão lícita, válida, até humana, se querer o bem de uma outra pessoa humana, e se trabalhar nesse sentido, se respeitar a pessoa humana. Sim, a causa é boa, mas sofre de muito abuso, ao ponto de entrar nesta área sagrada, da maneira como Deus enxerga.
o malfeitor, que ele deve ser punido. Aí misturam, dando a entender que é falta de civilidade ou falta de consideração humana, ou então está infringindo direitos humanos de um cidadão, mas esse cidadão caiu na categoria de um infrator, de que faz o mal, da maneira como essa sociedade legislou sobre esse mal, e ele deve pagar por isso. Então, ao se fazer essa punição, não está se tirando o direito humano dele, ao contrário, está se exercendo um direito que a sociedade tem de se proteger daquele malfeitor. E Deus quer que ele tema e trema de medo dos seus malfeitos. É claro o padrão de Deus. Agora, chegar a tudo isso e colocar nos direitos humanos, ou na consideração, ou no que é correto politicamente, ou isso, aquilo, é misturar uma coisa com a outra. Coisa que a nossa humanidade pecadora tem prazer em fazer, e é mestra em misturar umas coisas com as outras, e tomar algo que intrinsecamente até poderia ser bom, e estraga, levando a exageros. Admito, sem dúvida, que muitas autoridades possam até ter boas intenções, e pessoas que lutam pelos direitos humanos, algumas podem ter boa intenção de evitar exagero, evitar realmente maltratos, como causas lindas contra a escravatura que aconteceu séculos atrás no mundo inteiro, lutaram contra uma causa absolutamente justa, razoável, correta. Então, há momentos de se lutar por direitos dos outros e por misericórdia de outros, sim, sem dúvida alguma. Mas, muitas vezes, pessoas mal informadas, e sem falar nas mal intencionadas mesmo, e que têm outros tipos de interesses além do bem do cidadão, mas mesmo pessoas bem informadas podem fazer o mal sem saber e sem rumo, e deveriam olhar para o que Deus orienta. Não é para entender o que Deus diz, não é para concordar com o que Deus diz, é para obedecer o que Deus diz. Então, o pai ou a mãe que segura a vara e não quer disciplinar o seu filho, ele está desamando, inventei um verbo agora, está desamando o seu filho. A Bíblia diz isso. Ah, porque eu não entendo, eu não consigo. São verbos que não se aplicam. Onde se aplica um só, obedece, faz o que é para fazer. Então, a autoridade, ela tem que fazer cumprir o que Deus quer que se cumpra. O cidadão de bem se sente tranquilo. O cidadão do mal teme, treme, morre de medo. É assim que Deus quer. E é isso que nós devemos olhar para as autoridades e tentar exigir delas, ou pelo menos elas próprias entenderem um pouquinho disso. O medo, gente, é um fator inibidor muito forte, porque a falta do medo libera o potencial de fazer o mal de homens mal intencionados, malignos, que se tornam atrevidos, destemidos e cada vez mais intimidadores. Esse é o problema. E fica um círculo vicioso, em que um mal não punido gera outro, que gera outro, que gera outro, e fica uma bola de neve perigosíssima para a sociedade, e que causa um dano enorme, incalculável à sociedade, porque na raiz faltou uma coisa que seria simples fazer, pelo menos no início de alguma situação, punir o mal de acordo com as leis. Resultado, os cidadãos de bem é que ficam com medo. Inverteu. Quem faz o mal que deve ter medo, e o cidadão de bem deve se sentir tranquilo, mas inverte. Aí o cidadão de bem fica com medo de quem faz o mal, porque a autoridade não faz valer o princípio de Deus de punição. Tudo invertido. Bom, a autoridade deve trazer a espada para vingar e castigar o mal. Esse aqui eu vou quase pular, porque é aqui onde está a famosa questão da pena de morte,
E o dia hoje já está muito complicado para a gente entrar nesta questão. Não é hora, não vou desenvolver isso aqui não. Mas no mínimo, eu tenho uma pregação só sobre pena de morte, quem quiser ouvir eu consigo, ou ler. Mas no mínimo, lembre-se, já é muito forte o que está escrito aqui. Não é sem motivo que ela, a autoridade, traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Então você sendo alguém que pratica o mal, deve olhar para a autoridade como um ministro de Deus, que é para estar com a espada na mão para vingar o mal que você fez. Esta imagem não tem questão de ter 2000 anos, ou tem 2 séculos, ou tem 20 anos, não importa. Isto é palavra de Deus, vale para qualquer sociedade, em qualquer época, em qualquer governo, em qualquer situação. Espada na mão para vingar, em nome de Deus, o que faz o mal. Então, encerrando esta parte da responsabilidade da autoridade civil, eu quero lembrar que elas devem prestar contas diante de Deus. Certamente, se houvesse mais temor a Deus por parte das autoridades, haveria menos corrupção, menos impunidade, menos responsabilidade, menos demagogia, mais respeito com o bem público, mais consideração com o ser humano, mais amor mesmo. Então teríamos um outro padrão de vida, um outro tipo de sociedade até difícil de imaginar. Mas não perdemos nós crentes, não perdemos por esperar, porque nós vamos ter essa sociedade. Ah, se o fulano ser eleito, se o ciclano... Não. Essa situação ideal aqui nós não vamos ter nunca. Independente de quem é eleito, de quem não é, independente da situação política do país, independente de qualquer coisa, só ideal, não, pode ter pior, pode ter melhor e tal, mas ideal, só quando um perfeito governar, e esse um vai governar, o Senhor Jesus Cristo vai reinar no milênio, e aí nós vamos ver o que é de fato uma autoridade constituída por Deus, Jesus Cristo, sendo Ele próprio Deus, mas na sua natureza humana é um homem, recebeu a autoridade de Deus e Ele vai ser absolutamente fiel a tudo que nós estamos colocando aqui. Terceiro ponto, o comportamento que Deus exige do cidadão diante da autoridade. Primeiro, começa logo lá no versículo 1 mesmo, primeira parte. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. O termo grego aqui, ele assume várias nuances no significado se submeter, cooperar. Então a tradução aqui, submeter, está boa. Qual é o limite disso aqui? Até onde se vai obedecer uma autoridade? Até onde se vai se submeter à autoridade? Acho que a melhor maneira de interpretar o que Paulo diz aqui é entender que o cidadão deve obedecer à autoridade precisamente dentro das atribuições e do poder que aquela autoridade tem. Nem mais, nem menos. Então, um guarda de trânsito manda você parar e encostar na calçada para conversar com você, você tem que parar, porque ele é autoridade. Mas o mesmo guarda mandando você parar e dar carona para um amigo dele, você não tem que obedecer, porque ele não é autoridade para isto. A autoridade dele não vai até este ponto. Então é importante nós, o cidadão, saber até onde vai até onde vai a autoridade de alguém, de acordo com a lei, com a Constituição, seja lá o que dá àquela pessoa tal autoridade. E um limite
para uma autoridade extremamente poderosa, vamos dizer, o mandatário maior numa nação, num país, tem muito poder. O limite está lá em Atos 5:29, é um princípio claro, essa eu quero ler com vocês, essa eu quero que vocês vão comigo até lá. Por causa disto aqui, muitos crentes morreram, Atos 5:29. Muitos crentes morreram por causa deste, não vou dizer deste versículo, mas deste princípio estabelecido neste versículo. Versículo 27, Pedro e outros apóstolos estavam presos lá no Sinédrio, prestando depoimento lá. Aí no versículo 27 diz: trouxeram-nos, apresentando-os ao Sinédrio, o conjunto de sacerdotes da época, de autoridades religiosas deles. E o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. E aqui fala a autoridade máxima de Israel na época, a autoridade religiosa número 1 era o sumo sacerdote. Esse tinha autoridade para falar de assuntos religiosos, estava na área dele. Nós vos ordenamos expressamente que não ensinasseis nesse nome. Ele reclama duramente: contudo, enchestes Jerusalém da vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem, Jesus no caso. Aí Pedro, então, e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Senhor sumo sacerdote, o Senhor acabou de extrapolar o limite da sua autoridade, porque o Senhor está mandando que nós desobedeçamos a Deus. Deus ungiu Jesus de Nazaré como o Messias, como o Salvador e tudo mais. Deus fez isto, e Deus manda que nós adoremos, nós nos curvemos, nós nos prostremos, nós obedeçamos a Jesus de Nazaré, precisamente este tal nome que o Senhor ordenou expressamente que nós não falássemos. Lamentamos muito, não estamos deixando de reconhecer a sua autoridade que o Senhor tem, mas tem limite, e o Senhor ultrapassou, então nós não vamos obedecer ao Senhor nesta questão, neste ponto. Então este é o limite de você obedecer a uma autoridade religiosa. É por isso, uma autoridade qualquer, por isso que há países em que as igrejas têm que ser subterrâneas, têm que ser escondidas, porque há perseguição, então é proibido os crentes se juntarem, mas o Velho Testamento, a Bíblia manda os crentes se reunirem: não deixeis de vos congregar, temos que estar juntos, vamos tomar ceia, vamos orar juntos, ouvir a pregação. Nós não vamos deixar de nos reunir não, mas é proibido. Lamento muito, mas o imperador, o presidente, o ditador, o primeiro-ministro, seja quem for, até com poder de morte na sua mão, lamentamos muito, nos matem, mas nós não vamos deixar de obedecer a Deus. Então essa questão deve estar sempre em vista pelos crentes, e ele deve estar atento, porque se entrar numa área delicada, em que é proibido pregar a palavra, ou uma parte da palavra de Deus, vai ser complicado. A questão do homossexualismo é algo que provavelmente vai complicar muito daqui para frente. Estamos muito perto de ser ilegal pregar contra o homossexualismo de qualquer lugar, e nós vamos ter que pregar. Vocês vão ter que me tirar da cadeia, talvez, ou orar por mim, e pelos pastores, se Deus nos der coragem de sermos fiéis e pregar a palavra de Deus. Mas é proibido por lei, o Congresso baixou uma lei no dia tal que é proibido falar em qualquer púlpito de qualquer religião sobre este assunto. Atos 5:29. Não vou deixar de falar isto, porque eu estaria suprimindo a palavra de Deus. Tentar falar com sabedoria, tentar falar com inteligência, com jeito, mas falar,
pregar, não podemos deixar de pregar todo o conselho de Deus. Então, por acaso, de acordo com as leis, vamos deixar de pregar o item tal, item tal, item tal, porque as leis proibiram. Aí, em breve, veio uma lei dizendo assim, é proibido dizer que Jesus Cristo é Deus. Vamos deixar de pregar isso? Então, até onde vai isto? Está na palavra de Deus, nós vamos ter que pregar. Somente um assunto que envolve família e tudo mais. Não é pregar com... Eu tenho raiva desse nome porque ele foi inventado, ele foi criado, foi colocado no nosso coração. Homofobia, ele foi criado e colocado no coração nosso. Como é que eles sabem o que eu sinto, o que você sente? Mas eles colocaram isso. Tudo é algo muito bem planejado, muito bem feito pelo Deus desses séculos, o próprio Satanás, que institui isso, que quer destruir a família e tudo mais. E qualquer tipo de oposição é dado como ódio, como perseguição. Não é, está errado. Então nós temos ódio e perseguirmos, eu concordo. Concordo, não devemos fazer assim, de hipótese alguma. Só que isto é isto. Dizer que a Bíblia não aprova, por isso, até orar pela pessoa e querer converter a pessoa a Cristo e reorganizar a pessoa e tal, isto significa homofobia? É. De acordo com a lei? É. Tá bom, então aplique a lei em mim, porque eu vou pela lei de Deus. Fecha o parênteses e continua. Então, a nós compete, mais um item, pagar tributos e impostos. Versículo 6 e 7. Compete a nós pagarmos os tributos e os impostos. Versículo 6, voltando então a Romanos 13. Por esse, versículos 6 e 7. Por esse motivo também, pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Interessante, aqui fica implícito que o salário das autoridades vem dos impostos. Vocês precisam pagar os impostos, porque eles estão trabalhando para vocês, e foram chamados por Deus para prestarem um serviço a Deus, mas através desta nação, desse povo, desse país, ou desse estado, ou seja o que for. Mas eles precisam viver, e eles vão viver dos tributos, dos impostos. Então, paguem os impostos, porque eles precisam, além de outras utilidades do imposto, mas na base é a própria sobrevivência daquele que está trabalhando numa situação pública para servir ao público, onde fica implícita a única fonte de renda de alguém que serve a um país, ou a um estado, ou uma cidade, se aquela é a obrigação dele, que enche todo o seu tempo profissional, deve ser o salário. Deve ser o salário. Claro, a não ser que a atribuição dele permita um outro tipo de trabalho particular e tudo, não tem problema nenhum, se há permissão legal e tudo. Mas muitas vezes não há, e a pessoa então tem um tempo total, integralmente dedicado a um trabalho público, pois viva do seu salário. Interessante isto. Respeitar, versículo 7. A quem respeito. O verbo é phobel, de onde vem fobia, medo. Na realidade, esta palavra é mais larga do que simplesmente medo, ou temor. Inclui isso, mas está muito, muito embutida nesta palavra a ideia de respeito, um medo respeitoso. Tanto que nós devemos ter temor a Deus, mas não devemos ter medo de Deus. Jesus Cristo não gostava que tivessem medo dele, não tem mais. Aquele tem mais ali no sentido de não tenham medo. Então a tradução respeitar aqui, lá no versículo 7, a quem respeito, eu acho que está bem exata. Mesmo que você discorde de autoridade, ou não goste dela, ou do jeito dela, ou da política dela, você tem que respeitá-la. É ordem de Deus. Temer e respeitar. Temer até o ponto de ter medo, como já expliquei no caso do cidadão que faz o mal, e o que faz o bem, não precisa ter medo, mas vai respeitar. E honrar.
versículo 7. Interessante isto. A quem respeito, respeito, lá no final do 7. A quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Aqui não diz que classe de pessoas são dignas de respeito e honra, mas como o contexto todo é autoridade, vamos assumir que se refere à autoridade, é muito razoável. Então, a necessidade de respeitar a autoridade, eu acabei já de comentar, mas honrar, no sentido de se prestar uma homenagem pessoal, que significa que reconhecemos alguém como dotado de virtudes, dotado de características benignas, uma honra no sentido de um reconhecimento que essa pessoa tem muitos pontos positivos que me dá vontade de exaltá-la dentro de limites e de elogiá-la e tudo, não creio absolutamente ser obrigatório, como é obrigatório o respeito, a sujeição. Lembre-se que a sujeição fala lá no versículo 1, no 7, que nele vale em respeito, é ligado com o primeiro, mas o primeiro é o mais forte. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Então, sujeição, respeito, tudo bem, mas honra, não. Se um cidadão considera que uma determinada autoridade é digna de honra, honre-a e fale bem dela, elogie e diga para quem quiser ouvir. Mas você não está obrigado a fazer isso se você considera uma autoridade corrupta, indigna, que faz o mal, que não aplica as leis, perversa, criminosa, seja o que for. Como já houve muitos nesse mundo, há muitas e ainda haverá muitas até Cristo voltar, não é novidade, autoridades assim. Então, se você tem sobre sua pessoa autoridades assim, você não é obrigado a honrá-las dessa forma. Tanto que Paulo diz, a quem honra, honra. Então, se é digno de honra, honre. Mas eu não acho digno de honra, então não honre. Então, isso vai ficar muito pessoal, entendo eu, esta questão do respeito, essa questão da honra, e o respeito nem tanto, porque está mais debaixo da obediência e de um temor e a ideia de se sujeitar à autoridade. Então, essa não é opcional, tem que se sujeitar, tirando aquele limite que eu já falei. Irmãos, eu vou encerrar aqui, estamos já com quase 50 minutos de pregação, e eu tenho 5 motivos, como eu falei, lá 5 pontos, desenvolvi só 3, então eu vou deixar os outros 2 para outra oportunidade, talvez no próximo domingo, vou ver. Mas pelo menos esses 3, peço que Deus nos dirija para tentarmos entender melhor essa questão de governo, de autoridade, do que devemos sentir. Deixa eu só dizer o 4, o que é, motivos pelo qual o crente deve obedecer à autoridade, e o 5 é consequência do cidadão não obedecer à autoridade. Então talvez eu aborde esses 2 pontos. Vamos orar a Deus, pedir que Ele nos abençoe no conhecimento destas coisas tão práticas. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque nós temos uma rocha em que pisar, temos uma lâmpada para os olhos e para dirigir os nossos pés, que é a Tua palavra. Independente do governo, independente das autoridades, pequenas ou grandes, mas que possamos esperar delas o que Tua palavra exige delas, cobrar delas de uma maneira correta, digna, decente, legal, que nós confiemos em Ti, nas Tuas mãos, nos Teus preceitos, nos Teus planos. E o título dessa pregação nem anunciei, mas é o grande e único eleitor. Na realidade, Tu decidiste quem vai ser o próximo presidente da República do Brasil. Tu sabes, é a Tua escolha, é Teu servo, ou Tua serva, que vai ter uma responsabilidade desta. Que nós saibamos os nossos limites em termos de temer, de submeter, de honra e tudo mais, e não nos desanimemos caso seja eleito o outro do qual não gostamos ou não queremos ou nos preocupamos. Mas Tu estás no controle de tudo. Tu determinaste quem é o próximo presidente. Não eu com o meu voto, não os irmãos com seus votos, não os cidadãos com os votos, isso em última instância.
Claro que os nossos votos foram utilizados por Ti para chegar ao ponto do resultado preciso que Tu queres. Espero que cada um aqui, Senhor Deus, tenha votado com responsabilidade cristã, responsabilidade de cidadão e diante de Ti, e para que tenhamos paz. E uma vez que assim fizemos, descansemos nas Tuas mãos. Tem misericórdia e nos ajuda aqui neste país. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o dono do universo. Amém.